seja muito bem-vindo a essa edição do Poder e Negócios, hoje com uma retrospectiva de tudo que aconteceu durante 2025 com o Dr. Kiyoshi Harada, jurista, autor de inúmeras obras ligadas ao direito tributário, financeiro, administrativo, um grande conhecedor da Constituição e presidente do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Dr. Kiyoshi, uma honra conversar com o senhor nesse finalzinho de ano. A honra é minha, Tiago. Doutor, esse ano já começou com aquela questão do tarifaço que deixou todo mundo de cabelo em pé, não é verdade? É verdade. Todo o ano de 2025 caracterizou-se pela guerra de tarifas, né? O presidente americano impôs tarifaço para todo mundo, inclusive para o Brasil, que de 10 passou para 50, né? E outros países, que nem China, chegaram até a 240, né? O Japão pegou 25%, Austrália, União Europeia, né? Mas aos poucos ele foi negociando e conseguiu fazer uma redução. Agora, né, em relação ao Brasil, todas as pressões feitas pelo Itamaraty não deram resultado. O que resultou mesmo foi a ação dos empresários, né? Então, fizeram algumas concessões, mesmo porque esse tarifaço imposto ao Brasil estava prejudicando a, a qualidade de alimentação dos Estados Unidos, né? Sem carne, sem frangos, sem suco de laranja. Então ele foi abrandando e tirando o tarifaço de uma forma seletiva para este produto, aquele produto, etc. E tem a impressão que no final não vai sobrar nada, porque hoje 70% do tarifaço, né, americano não está mais atingindo os produtos brasileiros, né? Quando isso começou, gerou-se uma preocupação muito grande por parte dos empresários, porque a indústria depende da exportação, né, doutor? É verdade. Então, principalmente o setor de agronegócio, né, que é o mais forte da economia nacional, né? Verdade. Agora, doutor, que eu acho um outro assunto que também tomou conta de todo o nosso cenário esse ano foi justamente a reforma tributária, que há muitos anos vinha sendo discutida, falada, aí foi definida e nesse ano, então, a regulamentação do IBS e a má regulamentação, né, do comitê gestor, né, doutor? Toda a população leiga, né, enganada pela falsa mídia, né, que pregava a bandeira da simplificação, né, e que, na verdade, resultou num verdadeiro inferno fiscal, né? São 491 normas da Emenda Constitucional 132 e 1.000 normas do regulamento do IBS. Não vejo como simplificar isso daí. O problema é que cada dispositivo desse IBS ele faz remissão a outros dispositivos que, por sua vez, se remete a outros, numa sucessão infindável de remissões e remissões. E, às vezes, estão fazendo remissão a um dispositivo de lei que está há mais de uma década que já está revogada. Entendeu? Então, a confusão é muito grande e o pessoal está percebendo esse caos, esse perigo de judicialização, complexidade e tudo, na iminência da entrada em vigor desse IBS dual, né? Que, além de quebrar o princípio federativo, acabar com a autonomia dos estados e municípios, ele quebra pela segunda vez o princípio federativo ao colocar um órgão federal, que é o comitê gestor, fazendo o papel de Estado, né? Como arrecadar e distribuir. Isso é típico do Estado, né? Então, essa regulamentação que, bem ou mal, saiu, mas precisa regulamentar o comitê gestor.
como o projeto de regulamentação que veio do Senado foi modificado pela Câmara, eu não sei se vai dar tempo para aprovar a regulamentação até dia 22 de dezembro, quando encerra o ano legislativo. Sim. Então, você vai, vai entrar em vigor um novo imposto sem a regulamentação completa, fazendo com que estados e municípios não participem desse processo de fiscalização, né? E aí acaba que esse comitê gestor se torna um grande espaço para empregos, não, doutor? Então, eu acho que esse comitê gestor vai acabar triplicando as lides forenses perante perante o Superior Tribunal de Justiça, né? Que tudo vai ser canalizado em última instância para lá, né? Porque a disposição expressa da emenda 132 que essa questão vai ser julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, doutor Kiyoshi, os estados e municípios já têm competência para fazer isso, né? Não precisaria do comitê gestor. Não, por causa dessas coisas todas que apresentei um projeto de contra-reforma tributária. Eu não estou mexendo no esqueleto, né? Eu estou mantendo o IBS como aprovado. Só que eu estou cindindo esse IBS, IBS estadual e IBS municipal. A União já tem o seu IBS com o nome de CBS. Então, não precisa gastar dinheiro, não precisa criar órgãos, porque os estados e municípios, ele fiscaliza e arrecada. Né? Mas aí, esse projeto nunca vai passar, nem vai ser apreciado, porque tudo indica que a moeda de troca para a aprovação relâmpago dessa reforma tributária foi a possibilidade de parlamentares nomearem os funcionários do comitê para gestor. o comitê gestor, que tenha inúmeros cargos na presidência, na corregedoria, nas secretarias, nas 9 diretorias regionais. Então, são cargos que não acabam mais. E cargos que não obedecem o teto salarial, porque são regidos, são cargos em comissão. Sim. Então, você vai substituir uma burocracia estável, exigida pela Constituição Federal, no artigo 37, inciso 22, que integrantes da administração tributária têm que ser servidor estável, pertencente à carreira específica na União, auditor fiscal, nos estados agentes fiscais do Estado e nos municípios, inspetores fiscais. Então, eles vão plantar aí, no lugar desses servidores especializados, leigos, né? Que nada entende de direito tributário. Verdade. Entendeu? Então, vai ser um desastre total, né? Agora, o gerador de notas fiscais, por exemplo, vai ser um gerador nacional, né? Então, aí que está. Você tocou num assunto aqui que merece um pequeno esclarecimento. Esse regulamento do IBS botou o carro diante dos bois. Não é? Pela emenda constitucional 132, a reforma só vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 26. Mas o regulamento está exigindo que aqueles que não se adaptaram a um novo modelo de nota fiscal eletrônica, né, que é um modelo integrado, né, não farão jus ao recebimento do repasse do IBS de 2026, entendeu? Então, estava exigindo ainda para este ano. Não é? Então, o prazo fatal seria dia 1º de janeiro. Se não houver adesão, e parece que 501 municípios dos 5.571 no total não fizeram essa adesão ainda, né? Então, se eles não fizeram até 1º de janeiro, eles vão ficar
sem o repasse do IBS, né? Isso é um absurdo, né? Como é que a regulamentação pode exigir a adoção de nota fiscal antes da entrada em vigor, né? O mais sensato seria postergar a vigência do novo sistema até que todas as normas pertinentes a esse novo imposto estejam perfeitamente reguladas, né? Mas não, quer dizer, eles estão exigindo antes, né? Então, esse é um grande problema, né? Agora, um outro ponto também que o senhor muito destacou esse ano com relação à reforma tributária é o setor imobiliário, que vai também sofrer um duro golpe Setor aí. imobiliário, né? Então, criaram um cadastro imobiliário brasileiro, onde todos os imóveis rurais e urbanos serão cadastrados e identificados pelo número de código. E a inteligência artificial é que vai monitorar isso daí. Se você declarou 3 imóveis de sua propriedade na declaração anual do imposto de renda e não estiver declarando a renda do aluguel, então a inteligência artificial vai detonar um processo de cobrança retroativa, né? Então, se Ela vai eventual, entender que estava sonegando. sonegando. Então, aí, na prática isso acontece. Eu tenho casa lá em Itu, nenhum proprietário declara o imposto, a renda. E também o inquilino não declara o pagamento. Isso está tudo acertado entre eles para fazer a redução do aluguel, né? Sim. Com declaração tanto, sem declaração tanto, menos tanto. Entendeu? É ilegal Então, isso, né? é ilegal. Então, se você tiver nessas condições, que emprestou imóvel para seu irmão, pro seu filho, você tem que se municiar com um contrato de comodato. Senão, a inteligência artificial vai lascar uma multa e fazer a arrecadação retroativa, né? Nossa. Então, esse é o grande mal desse cadastro imobiliário, que tem mais. Sabe-se que o IPTU não entrou na reforma. O que entrou na reforma é a unificação dos impostos sobre consumo, seja IPI, ICMS, ISS e contribuições sociais. O IPTU está fora. Mas esse cadastro imobiliário irá disponibilizar o valor de referência de cada imóvel cadastrado pelo valor de mercado. Então, eu tenho a impressão, como a emenda constitucional diz que o IPTU poderá ter a base de cálculo aumentada por decreto, eu acho que essa disponibilização do valor de referência pelo valor de mercado será impositivo, entendeu? Então, por vias indiretas, você está federalizando o IPTU. Verdade. É a União que está tomando conta do IPTU à medida que ele interfere na base de cálculo, que é um dos elementos quantitativos do fato gerador do IPTU, entendeu? Então, tem mais essa, né? Que a grande mídia esquece de falar, né? Falou tanto sobre imóveis, aluguel, necessidade de fazer, como é que chama? Holding familiar, né? Tudo isso é besteira. Holding é um tiro no pé. Sim. Doutor, agora o imposto de renda isento para quem ganha até R$ 5.000 também deve entrar agora em vigor a partir de janeiro de 26. E é uma situação muito delicada, porque ela é uma pauta popular que atende ao interesse da população que ganha até R$ 5.000, porque ela não vai precisar mais pagar esse imposto, mas ela fere alguns princípios, não, doutor? Não, em primeiro lugar, esse projeto populista não tem pé nem cabeça, porque isentar até 5.000 pressupõe que quem ganha 5.000 é vulnerável. Eu acho que não. O vulnerável é quem ganha menos de um salário mínimo. 5.000, tanto é que vai despejar dinheiro na mão desse pessoal
e vai acabar inflacionando mais, vai encarecendo o produto, né? Tá? É a lei da oferta e da procura, né? E pressiona a inflação, que por sua vez vai pressionar os juros, né? Então, é uma política completamente errada. Inclusão social, Tiago, não se faz através do instrumento tributário. Instrumento tributário tem que ser gerenciado pelo Ministério da Fazenda. E a inclusão social tem que ser gerenciada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Que aí você obedece o princípio da transparência e o princípio da publicidade, né? Agora, você isenta na fonte quem ganha 5 mil, como é que você fica sabendo quem foi beneficiado e quem não foi? Entendeu? Então, e é mais ainda, né? Ele vulnera o princípio da universalidade do imposto de renda. Está no texto constitucional, parágrafo 2º, artigo 153 da Constituição Federal, que o imposto de renda é informado pelo princípio da universalidade, generalidade e progressividade nos termos da lei. Os dois últimos estão atendidos, mas o princípio da universalidade significa que todos têm que pagar imposto. Pobre paga pouco, o rico paga mais. É o princípio da proporcionalidade. Só que o pobre paga pouco e recebe em troca uma quantidade desproporcional de serviço público em relação ao que ele pagou. O rico paga mais e recebe do poder público uma proporção infinitamente menor do que aquilo que ele pagou. Porque o rico ele não fica na fila do SUS, não fica na escola pública, ele vai para a escola privada, entendeu? Então, quem está onerando o serviço público é quem ganha pouco e quem paga pouco. Mas agora esse projeto diz que até 5 mil não precisa pagar. Isso viola o princípio da universalidade, então é um projeto altamente inconstitucional e equivocado do ponto de vista social, da política social, porque tem que se arrecadar todos os impostos existentes e com esse dinheiro arrecadado você tem que direcionar, né, através da lei orçamentária anual, dotando de recursos palpáveis, vultosos, para atendimento da classe dos vulneráveis. É assim que se faz. Sim. Né? E, doutor, aí como que vai fazer para repor toda essa perda aí? Então, aí, para repor a perda, eles invocam o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que você não pode conceder nenhum benefício que não seja compensado com aumento tributário, entendeu? Então, eles buscaram essa compensação. A Lei de Responsabilidade Fiscal fala no primeiro ano da concessão e nos 2 anos seguintes. Então, são 3 anos. Né? Então, eles invocaram esse artigo 14 e passaram a tributar os dividendos superior a 50 mil mensal ou 600 mil anuais. Tá? Então, com uma taxa de 10%, sem prejuízo dos 27,5%. Né? Então, nós vamos ficar com uma carga tributária extremamente excessiva. Só que o Senado estava discutindo a delimitação temporal, né, 26, 27 e 28, até 28. Depois de 29 acaba, né, porque aí já a compensação já se operou. Né. Mas o governo entrou como rolo compressor e o Senado voltou atrás e deixou em aberto. O que isso significa do ponto de vista jurídico? Essa tributação do dividendo, que era para fazer compensação, portanto tinha a natureza compensatória,
convolou-se numa natureza de aumento tributário, entendeu? Não está compensando, está indo muito além da compensação, está aumentando, porque ele veio para ficar, Sim. não vai terminar em 28. Vai Entendeu? continuar. Você veja bem a astúcia desse governante que condena tudo aquilo que está dando resultado, né? Condena a classe empresarial, condena a classe produtora, e no fim ele quer fazer uma equiparação interpretando o princípio da igualdade no sentido material, né? O que o princípio da igualdade existe na Constituição é no sentido formal, que a lei não pode tratar igualmente situações desiguais e tratar desigualmente situações iguais. Mas, materialmente, é impossível. Sim. Você não pode nivelar todos por baixo, como o presidente Lula, uma vez, disse em uma de suas falas improvisadas, né? Entendeu? Isso não existe. Um nasce baixo, outro nasce alto, outro nasce gordo, outro nasce pobre, outro nasce rico, entendeu? Não dá para você fazer a igualdade material, que, aliás, é um tema que está sendo interpretado equivocadamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ele quer não a igualdade formal, que eles têm que fazer obedecer, mas a igualdade material. Isso é impossível. Sim. Você quer que todo mundo nasça com pele clara? Que todo mundo tem que nascer com o nariz afiado? Não tem sentido isso. É verdade. Agora, doutor, falou também na questão da carga tributária. Nos últimos meses houve muitos aumentos nos impostos, não, doutor? O governo elegeu como política tributária o aumento a cada 37 dias. Ou o aumento se dá por via legislativa, ou o aumento se dá por via do judiciário. Eles pressionam o judiciário para cassar decisões que haviam exonerado, né, e com um efeito retroativo, né, para cobrar aquilo que o próprio Supremo tinha dito que não era para pagar. Entendeu? E por aí vai, né? Por aí vai. É verdade, doutor. E é incongruente, né? Enquanto eles vão aumentando, eles vão reduzindo a arrecadação tributária da União através da esdrúxula medida de exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, que não tem menor sentido. Sim. Isso está causando um prejuízo de bilhões, fora os filhotes que estão subtraindo outros bilhões, né? Começou com o ICMS, agora tem que excluir o ISS da base de cálculo, né? E agora tem que excluir a própria contribuição social do PIS/COFINS da sua base de cálculo. Entendeu? Isso é desconhecer um princípio elementar do regime de tributação por dentro. Então, o regime de tributação por dentro, ao contrário do IBS, que vai ser tributado por fora, igualando nesse sentido com legislação americana, legislação japonesa, né, que os países mais adiantados cobram por fora, torna transparente. O que está destacado é do fisco, não pagou, vai para a cadeia. Entendeu? No sistema brasileiro, os tributos indiretos estão embutidos no preço, ou todos os tributos. A mão de obra, a margem de lucro, e todas as despesas, inclusive despesas relacionadas a cálculo e pagamento do imposto, está dentro do tributo. Sim. Isso faz parte do regime de tributação indireta. Eles não entendem isso. Querem excluir o ICMS, que é apenas um dos elementos que compõem o preço. E a mão de obra? Mas é muito complicado calcular a mão de obra, né? O ICMS já está lá destacado, então eu vou excluir. Na interpretação da ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora desse processo, exclui o que está destacado. Errado. O que está destacado é aquele que não está dentro do preço. Olha. Se a mercadoria custa 100, a alíquota é de 18. Então, R$18
faz parte do 100, Sim. está dentro do 100. Então, para você excluir, você tem que calcular o imposto sobre 82, Sim. porque 18 está dentro. É. E não destacado. O destacado, que a ministra não entende nada, aquilo lá é só para efeitos de compensação entre o que entrou e o que saiu. Aí você pode destacar 18, destacar 20, destacar 300%, dá tudo na mesma. Você acredita 300 e debita 300, é a mesma coisa que acreditar 18 e debitar 18. Entendeu? Sim. Então, você olha só que absurdo, né? É uma aberração jurídica total, né? Esse ano teve o julgamento do Bolsonaro e os demais envolvidos, principais assessores dele e dos que estiveram à frente do que eles chamam de trama golpista, né? Exatamente. Agora já transitou em julgado, então a prisão passou a ser definitiva, né? E não mais preventiva. Agora, está caminhando aí o projeto de dosimetria, né? Que, a meu ver, está equivocado, né? Porque a Câmara transformou esse projeto em um projeto legislativo em abstrato, né? Está modificando o Código Penal e o Código de Processo Penal para a redução das penas dos condenados em geral, não apenas do condenado pela trama golpista, né? Que era o objetivo principal do projeto de anistia. Então, isso daí veio como a medida substitutiva da anistia, que é a dosimetria. Então, deveria seguir o mesmo caminho, né? Só para favorecer os condenados de 8 de janeiro. Né? E nesse caso favorece todos os condenados. Favorece todos, né? Pegar os estupradores, pegar ladrões, assassinos. Né? Eu acho que esse projeto está equivocado. Né? Doutor, nessa época do julgamento, tudo, aconteceu algo muito sério, que foi a Lei Magnitsky aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, que impedia movimentações financeiras com entidades bancárias lá dos Estados Unidos e inclusive o acesso dele naquele país. Agora ela foi revogada, né, doutor? Verdade. Só que a decisão de revogar a sanção havia sido tomada 15 dias antes do anúncio. Eles fizeram o anúncio retardadamente, de propósito, para possibilitar a narrativa de que a revogação se deu em função do avanço do projeto de dosimetria que a Câmara Federal havia aprovado, que hoje está sendo discutido no Senado. Mas isso daí foi para esconder a real motivação da revogação. O fundamento verdadeiro da revogação reside num acordo costurado com os empresários brasileiros de fornecerem terras raras para os Estados Unidos, que é uma questão de segurança nacional, porque, por hora, os Estados Unidos dependem apenas da China, com quem está guerreando, né, no fornecimento dessas terras raras. Na hora que a China interromper, a indústria bélica americana cessa. Então, daí o interesse de ter acesso às terras raras do Brasil. Sim. E como foi sinalizado positivamente, né, então ele revogou correndo. Ele não está nem aí com condenação do Bolsonaro, com a democracia que está sendo destruída, ele não está nem aí. Ele só enxerga o umbigo dele. Né? É verdade, doutor Kioshi. Aí o Bolsonaro continua preso, né? Então eu acho que eu já deixei de advogar no crime há uns 40 anos. Né? Mas, se eu fosse advogado de um deles, eu teria ingressado já, no dia que transitou em julgado, no dia seguinte teria entrado com uma revisão criminal com pedido de liminar. Suspende-se a execução da pena enquanto está em discussão a revisão criminal
que a tese do Luiz Fux, né? A ilegitimidade da turma e do próprio Supremo para julgar um ex-presidente, né? Há um precedente em que o próprio presidente Lula, né? Ele foi julgado em primeira instância, não foi julgado pela turma, muito menos nem pelo plenário, nem pela turma. Né? Então, era fácil emplacar essa tese, né? Seria, doutor? Seria, porque aí ó, é vício formal, né? Vício formal independe de prova, né? Agora, quando entra na questão material, se cometeu ou não cometeu o crime, aí tem que haver dilação probatória, né? Aí complica um pouco, se bem que as provas até então produzidas não são nada robustas, né? Está ancorado em cima de uma delação premiada do Mauro Cid, que não é uma prova, é indício de prova. Né? Cada vez ele dava uma versão, né? São ao todo 7, 8 versões. Né? E doutor, e por que os advogados talvez não fizeram isso? Não sei. Só perguntando para eles. Né? Puxa vida, porque seria uma saída. Não sei. Que impressionante. Doutor, e outra situação que aconteceu aqui no Brasil, que foi a COP30. A COP que tinha como objetivo debater e trazer coisas boas relacionadas ao meio ambiente, mas não foi muito bem vista pelo restante do mundo, não é, doutor? Começou pelo desmatamento de uma faixa de 100 metros de largura, numa extensão de 13 quilômetros, para asfaltar a rodovia de acesso dos convencionais do mundo inteiro para Belém. Entendeu? E depois, na fase de pré-copa, começou a apresentar um monte de problemas. Né? Faltou água nos vestiários. Durante a Copa, houve poluição através do aluguel de 2 iates de alto luxo, queimando 100 mil litros de diesel por dia, 250 geradores queimando diesel por falta de energia, né? Maior parte das paredes do local da convenção eram de Drywall? plástico, né? Plástico, que leva um século para desintegrar totalmente, né? E depois houve invasão, né? Invasão dos indígenas, né? Durante a COP, o que espantou, teve que encerrar, né? E depois caiu um pé d'água em cima dos convencionais, e no fim estava faltando alimentos, né? Alimentos lá, uma coxinha de R$ 45 lá era disputada, né? Então, tem um monte de barracas lá, alugado a preço de ouro lá, para os barraquistas, né? Não foram suficientes para abastecer. Lá pelas tantas, o chanceler alemão ficou bravo, né? E abandonou a Copa, né? Soltando os cachorros. Lula falou que ele deveria ter visitado as belezas naturais de Belém, em vez de se arrancar do país, não sei o quê. Mas essa COP virou uma piada internacional, né? Piada internacional. Nunca tinha acontecido uma coisa dessa, né? Sim. A COP, a eleição da COP lá em Belém foi tão errada quanto a disputa do campeonato de futebol em estados que não têm tradição de futebol, né? Então, você vai fazer um estádio no meio lá da Amazonas, gastou dinheiro, terminou a Copa, está tudo abandonado. Tudo abandonado. Serve para então, nada. A Copa é a mesma coisa, né?
porque fizeram no lugar errado. Se fizesse em Porque São Paulo, por exemplo. Mas aí aí não dava lucro para as empreiteiras, porque não tem que construir nada, está tudo tá tudo construído, pronto. né? Entendeu? Tudo foi construído assim, a toque de caixa, sem certame licitatório, né? Sim. O que já cheira mal. Né? Depois dessa COP, não só essa COP, como todas as outras COP, no meu entender, é uma piada. É uma piada. Serve para nada. Essa COP está sendo organizado pela ONU, que abriga os principais estados, países ricos que financiam, entendeu? E eles não estão nem aí com aquecimento solar. Por quê? A COP, por que não discute a proibição de comprar crédito de carbono fora do seu país? Você quer crédito de carbono, você tem que reflorestar aquilo que vocês destruíram. Sim. Mas não. Estados Unidos, Japão, China, não sei o quê, eles vão comprando crédito de carbono e tem licença para continuar poluindo. Entendeu? Então, que raio de COP é essa? Entendeu? Então, ninguém ataca a raiz do problema. Verdade. Entendeu? Agora, como dizia Al Gore, né, uma verdade inconveniente. Então, a imprensa não toca nesse assunto, né? Porque não convém, né? Doutor, e qual que é a expectativa para 2026? O empresariado está confiante? O empresariado está sinalizando uma boa perspectiva no desempenho da economia nacional, né? Agora, eu não sei quais as razões que levaram a chegar a essa conclusão, porque o governo do presidente Lula, que herdou o Tesouro com 673 milhões de crédito, né? Agora está afundado num déficit bilionário, né? Então, os próprios integrantes do atual governo diz que no ano de 2026 vai faltar dinheiro para saúde, para educação, né? Inclusive para serviços essenciais, né? Então, não vejo como crescer, né? E ainda com a continuidade dessa Enel, né? Que parece que tem uma proteção divina, né? Ela deita e rola contra os interesses de São Paulo, né? Da prefeitura da cidade de São Paulo, e nada acontece, né? E viola todas as normas da ANEEL, da lei de concessão, dos princípios constitucionais. Há uma representação do governador, do prefeito e do próprio Ministério de Minas e Energia, está lá dormitando, né? Ninguém está botando a mão na massa, né? Então, eu acabo de escrever um artigo sobre há algo de podre no reino da Enel, né? Parodiando lá a expressão lá, há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Sim. Então, com todas essas perspectivas, que a falta de energia vai perdurar em 26, paralisando o parque industrial, uma parte do comércio e do serviço, como é que eles pensaram uma perspectiva positiva, dando sinais de aquecimento da economia? Isso eu não sei entender. É verdade. Doutor Quioche, muito obrigado por esse bate-papo, por essa conversa. Eu que agradeço, Tiago. E eu aproveito para desejar ao senhor um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Eu aproveito para desejar, retribuir os votos para você e também estender esses votos de Feliz Natal, próspero Ano Novo para todos aqueles que nos assistem. É isso aí. Você que acompanhou, tenha um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até o nosso próximo encontro.